A requerente, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, falará o professor Luiz Roberto Barroso. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando, é sempre uma honra estar nessa tribuna e devo dizer que hoje é uma honra renovada. O Supremo Tribunal Federal tem prestado um papel inestimável na afirmação dos valores permanentes sobre as circunstâncias efêmeras e nós temos muito orgulho disso. A matéria versada na presente ação já foi objeto de um incisivo pronunciamento desta Corte em fevereiro de 2006 por ocasião da apreciação da medida liminar. Não participaram daquele julgamento os excelentíssimos ministros Henrique Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e o ministro Carlos Alberto Menezes Direito. E por essa razão eu repasso muito objetivamente os principais argumentos defendidos naquela ação. E devo dizer que, por brevidade, adianto que não vou rediscutir nenhuma das questões preliminares já objeto de pronunciamento dessa Corte, como legitimidade ativa da AMB, pertinência temática ou cabimento da ação declaratória de constitucionalidade. Tampouco me parece oportuno e, por brevidade, investir energia na discussão a propósito da violação do princípio da separação dos poderes ou da violação do princípio federativo, porque esta matéria já foi exaustivamente debatida em acordo do ministro César Peluso, no qual se discutiu a própria criação do Conselho Nacional de Justiça e já se assentou que a magistratura brasileira é de âmbito nacional e que o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário. A hipótese é amplamente conhecida. Trata-se de afirmar a constitucionalidade da resolução número 7, que veda o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Ou como colocou de forma alegórica e espirituosa o ministro relator Carlos Aires Brito, trata-se de estabelecer que os agentes públicos tomam posse nos cargos e não dos cargos. Nós vivemos uma época em que o direito se reaproximou da ética, da filosofia moral. Os valores morais ingressam no sistema jurídico por via dos princípios e a normatividade dos princípios é a tônica da interpretação e aplicação do direito no mundo contemporâneo. Estas circunstâncias do papel da ética e do papel dos princípios foi assinalada com notável propriedade pelo ministro Celso de Mello no acordo na cautelar em que ele assentou a propósito do nepotismo. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer, em seu próprio benefício, a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Feita esta introdução, eu passo então a percorrer as teses que verdadeiramente me parecem relevantes para o presente debate. E começo pela questão central da competência do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça tem competência para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Gostaria de começar pela primeira competência do Conselho Nacional de Justiça prevista nesse inciso 2, zelar pela observância do artigo 37 da Constituição. Como bem sabem os senhores, no artigo 37 estão os grandes princípios da administração pública, aí incluídos improbidade, moralidade e eficiência. De acordo com o conhecimento convencional fixado de longa data, quando a Constituição atribui um determinado fim de responsabilidade de um órgão, por evidente está concedendo a este órgão os meios para realizar estes fins. É a célere teoria dos poderes implícitos.
Portanto, no poder do Conselho Nacional de Justiça de concretizar os princípios da administração pública, evidentemente está a competência própria para, em concreto ou em abstrato, disciplinar esses próprios princípios, e este ponto foi um dos argumentos centrais do voto do ministro Joaquim Barbosa por ocasião da concessão da liminar. A segunda competência é a competência para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário, podendo desconstituí-los ou revê-los. A teoria do direito administrativo é pacífica no sentido de que quem tem a competência para valorar um ato em concreto tem competência para expedir normas gerais a propósito dos critérios de aferição desta legalidade. Por esta razão, o ministro Sepúlveda Pertence, que honrou por muitos anos este tribunal, assentou no seu voto concessivo da cautelar. Estou, no entanto, em que, da competência para rever a ação administrativa dos órgãos judiciários a eles submetidos, decorre o poder de o Conselho regulamentar as soluções que dê às questões de legalidade que lhes sejam submetidos. Há um último argumento que foi deduzido na discussão da medida cautelar pelo ministro César Peluso, em aparte ao ministro Sepúlveda Pertence. A discussão se fazia em torno do inciso 2 do artigo 103b, parágrafo 4º. Mas o ministro Peluso suscitou que o artigo 103, inciso 1, dá ao Conselho competência para zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares. Daí haver assinalado Sua Excelência. Se pelo parágrafo 4º, inciso 1, o Conselho tem poder regulamentar, quando se tratar de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, a forciore há de tê-lo quando se cuide do cumprimento da Constituição. Também o ministro Eros Grau, no fecho do seu voto, assentou a competência do Conselho neste inciso 1 do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. Portanto, parece-me inequívoco a essa altura, de acordo com o pronunciamento, a meu ver, incontroverso desse tribunal, que o Conselho Nacional de Justiça tinha competência para prover acerca desta matéria. Resta saber agora se a resolução que expediu, no seu conteúdo, é compatível com a Constituição. E aqui vem a questão interessantíssima do tempo presente, que diz respeito à eficácia normativa dos princípios. O ordenamento jurídico, como se sabe, é composto de regras e princípios. Regras descrevem condutas, os princípios consagram valores ou fins a serem realizados, estados ideais. Porém, a doutrina já se pacificou no sentido de que, a despeito da sua carga axiológica e a despeito da sua abstração, os princípios da sua região nuclear contêm mandamentos cogentes descritivos de conduta. Vale dizer, na sua área nuclear, os princípios são aplicáveis como regras. E, dos princípios da impessoalidade e da moralidade, se extrai do seu núcleo essencial claramente a regra da vedação do nepotismo. Por quê? Porque o princípio da moralidade impõe o dever de boa administração, impõe o dever de boa fé, impõe o dever de atuação vinculada ao interesse público. Não há nada mais desvinculado do interesse público do que poder fazer nomeações com base em sentimentos pessoais. De modo que do núcleo do princípio da moralidade há a vedação do nepotismo, assim como do princípio da impessoalidade, que é uma concretização do princípio da igualdade e que veda, portanto, o tratamento privilegiado ou a vantagem indevida e, como consequência do núcleo da impessoalidade, advém a regra da vedação do nepotismo. Foi nessa linha o voto do ministro Gilmar Mendes, por ocasião da concessão da medida cautelar, no qual, invocando o magistério de Eduardo Garcia de Enterria de Agustín Gordilho, afirmou Sua Excelência, hoje presidente da Corte. Na estrutura de todo conceito indeterminado, é identificável um núcleo fixo ou zona de certeza dos quais pode ser extraída uma regra aplicável ao caso concreto. E diz Sua Excelência, não seria necessária uma lei em sentido formal para instituir a proibição do nepotismo, pois ela decorre do conjunto de princípios constitucionais. E aqui chego ao argumento central que tem mobilizado as impugnações à resolução que combate o nepotismo, que é a questão da violação do princípio da legalidade.
Este argumento da violação do princípio da legalidade se funda em uma compreensão tradicional e, de certa forma, superada do princípio da legalidade, que é lido na sua versão tradicional como significando que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autorize ou determine que ele faça. Embora esta não seja uma proposição equivocada, ela é manifestamente insuficiente nos dias que correm. Esta visão do princípio da legalidade correspondia ao estágio doutrinário do Estado da legalidade, do Estado de direito fundado na legalidade, o Estado legal de direito. No Estado legal de direito vigorava a centralidade da lei e a supremacia do parlamento. Mas no Estado constitucional de direito que nós vivemos, o que vigora é a centralidade da Constituição e a supremacia judicial. Supremacia aí entendida como sendo o papel da Suprema Corte determinar o sentido e o alcance das normas constitucionais. Portanto, hoje em dia já não se fala mais a rigor em princípio da legalidade, mas em um princípio da juridicidade que abriga todo o ordenamento jurídico, para usar a expressão de Paulo Otero, ou, se preferirem o termo clássico francês utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, o bloco de legalidade na expressão do Maurice O'Riou. Esta visão mais abrangente da ideia de legalidade permite que o administrador atue diretamente em nome da Constituição, mesmo quando não haja lei e mesmo diante da omissão do legislador infraconstitucional. Por certo, se o legislador atuar editando a lei e a lei for constitucional, a lei é dotada de preferência. Mas onde não há lei, o administrador pode e deve agir em nome da Constituição, e foi precisamente isso que fez o Conselho Nacional de Justiça. Eu me permito um brevíssimo parênteses, antes de caminhar para o fim, a propósito da posição sustentada pelo eminente ministro Marco Aurélio durante o debate sobre a medida cautelar. Sua Excelência entendeu que, por se tratar de uma competência regulamentar, não seria cabível a ação declaratória de constitucionalidade. Porém, superada a questão do cabimento, eu me permito suscitar a discussão, que penso coerente com a posição sustentada pelo ministro Marco Aurélio, de absoluta condenação do nepotismo, que nós não estamos mais aqui lidando com uma norma regulamentar que esteja regulamentando uma lei, porque lei não existe. Estamos lidando com uma norma regulamentar que regulamenta diretamente a Constituição, de modo que a jurisprudência tradicional do Supremo, de que não cabe a ação direta quando se trate de ato regulamentar, ela se funda em que ou o ato regulamentar seguiu a lei, e se houver inconstitucionalidade, ela está na lei, ou o ato regulamentar desbordou da lei, e, portanto, o que há é ilegalidade. Mas aqui, como não há lei, nós estamos tratando diretamente da regulamentação da Constituição, de modo que cuida-se, então, de saber se esta regulamentação feita da norma constitucional é adequada. E, diante do pronunciamento veemente de Sua Excelência, contrariamente ao nepotismo, penso que a regulamentação dada pelo Conselho Nacional de Justiça vai ao encontro da interpretação constitucionalmente adequada da Constituição, como a vê Sua Excelência. E, por fim, parece-me própria a observação que é a seguinte: algumas impugnações à resolução do nepotismo se fazem sob o fundamento de que se trata de uma restrição de direito fundamental e que restrição a direito fundamental somente pode ser feita por lei formal. Mesmo esta tese de que só possa ser feita por lei formal sendo uma tese contestável e penso que não dominante, a verdade é que nós não estamos aqui, por evidente, falando de direito fundamental. Nem a compreensão mais aberta e elástica do que seja direito fundamental, mesmo quem, com base no parágrafo 2º, amplie significativamente o elenco dos direitos fundamentais para além daqueles que estão enumerados, eu penso que ninguém, em sã consciência, defenderá um direito fundamental à nomeação de parentes sem concurso. Portanto, se não estamos diante de um direito fundamental, o argumento da lei formal não prevalece. Tampouco se pode falar em direito adquirido à permanência nesses cargos, porque estamos falando de cargos de confiança, funções gratificadas ou contratações temporárias, todas elas situações precárias e, portanto, não protegidas pelo direito adquirido.
Como todos sabem, e Vossas Excelências melhor ainda, o Poder Judiciário vive um momento de vertiginosa ascensão institucional. Por circunstâncias da Constituição brasileira e da realidade brasileira, o Judiciário tem sido chamado a se pronunciar sobre as grandes questões nacionais de separação de poderes, de políticas públicas, de direitos fundamentais, e, em ampla medida, acho muito bom que venha sendo assim. Porém, e por evidente, juízes e tribunais que tiveram o seu poder ampliado se legitimam não no voto popular, mas sim na qualificação técnica, na imparcialidade e na integridade dos seus membros. O Poder Judiciário precisa dar o exemplo e, não por outra razão, este tribunal de longa data editou norma interna contrária ao nepotismo. De modo que, no mundo contemporâneo, o poder já não repousa apenas no argumento de autoridade, na competência formal ou na possibilidade de uso da coação. O poder repousa na legitimidade que advém da ética do que é certo e do que é justo. A Associação dos Magistrados Brasileiros, prestando o respeito devido às pessoas que foram investidas neste caso, nesses cargos, e agora estão sendo deles afastados, pede, no entanto, que esse egrégio tribunal confirme a medida cautelar, acolha o pedido e declare constitucional a resolução número 7. Muito obrigado. Presidente, Vossa Excelência.